Obrigado pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Eu sou o Daniel Nonato. E vamos assim hoje. Te encontrei quando o dia ainda nem tinha nome. Era cedo demais pra promessas, tarde demais pra fome. Tua voz vinha mansa, feito vento no sertão. Não gritava, não vendia, só chamava o coração. Você falou de caminhos que eu nunca quis varrer. Disse que às vezes a vida é saber se desfazer. Tem gente que junta aplauso pra não ouvir a dor. Mas quem ama de verdade aprende a sair do holofote e deixar nascer uma flor. É nesse clima que nós vamos. Lembrando que nosso canal aqui não tem a função de falar em nome de igreja, diocese, paróquia, associação, movimento ou organismo. Aqui é o desafio matutino de estar com vocês, falando 2, 3 minutos, no máximo 5, sobre a realidade e 5 minutos, no máximo 5 minutos, sobre o evangelho. Às vezes a gente dá uma estourada no tempo, é normal isso acontecer, né? E nas melhores famílias. Lembrando que ontem caiu a Magnificus, né? A lei que ia derrubar o Xandão. Olha, eu não quero ser bolsonarista, porque ser bolsonarista, desculpe, é ser uma pessoa frustrada. Desculpe eu falar assim, tá, meu povo? Olha, eles disseram que em 72 horas o país teria aí uma reviravolta lá em 2022 e as eleições iam acontecer de novo e ficaram acampados usando banheiro único, né? E eles criticavam o banheiro unissex, eles usavam banheiro unissex lá no acampamento e ficaram lá acampados durante não sei quantos dias e no final da história não deu em nada. Depois, no dia 8 de janeiro, foram lá em Brasília, quebraram tudo. E no final deu alguma coisa, cadeia para quem foi quebrar. Já deu alguma coisa. E depois ficaram aí com a possibilidade de Elon Musk ser o herói salvador. E Elon Musk não se salva nem salvou ninguém. Inclusive brigou com o Trump, estava afastado lá da presidência norte-americana e estadunidense. Ele que foi ministro, foi responsável, diretor, sei lá. E agora está afastado. Ele e Trump estão meio azedo um com o outro há um tempo. Ninguém ouviu falar mais de Elon Musk do lado de Trump. Mas deixa quieto. Depois inventaram que o Trump ia salvar o país. Até bandeira estadunidense eles colocaram na Avenida Paulista. E nada, resolveu. E aí colocaram uma lei magnífica contra o ministro da Suprema Corte Brasileira, não contra um, mas contra vários, ou contra alguns. E no final da história não deu em nada. Tá parecendo até aquela lista que existe aí na internet, que eu toda vez eu peço para colocar meu nome, a lista dos padres católicos, lista dos cristãos, né? Lista daqueles que estão envolvidos no comunismo. Aí eu vejo jogar o nome de algumas pessoas, e toda vez que eu vejo o nome dessas pessoas, são pessoas que eu gosto, eu peço, coloca meu nome junto, que é uma honra ser chamado de comunista ao lado de Pedro Casadáliga, do lado de Zé Vicente, do lado de Evaristo Arnes, do lado, né, de tantos outros que aparecem lá na categoria comunistas na Igreja Católica, padre Júlio Lancelotti. E eu fico achando engraçado isso. E ser bolsonarista é você viver numa lista falsa, numa lista que não tem sentido. Essa lista é uma lista que inventaram para atacar. E eles ficam aí criando ideia, o Bolsonaro nunca vai ser preso. Se o Bolsonaro for preso, o país vai parar. E semana passada eles convocaram uma greve fake de caminhoneiros e não deu em nada. Resumindo, olha, ser bolsonarista no país atualmente é para quem não tem necessidade nenhuma de pensar na vida. Ele vai ser bolsonarista porque ele quer ser contrariado. E é ser contrariado que eles são felizes. Ano que vem tem eleição, já estão desesperados em campanha, dizendo, nós temos várias possibilidades. E todas as possibilidades deles têm um processo lá por rachadinha, um processo por um motivo ou outro, mas eles dizem que não tem. Bom, Magnífico caiu, e vamos nós para o evangelho do dia, para poder rir um bocado mais da realidade. Enquanto isso, o choro é livre e Bolsonaro não.
encontrei quando o dia... O evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, a gente sabe que o evangelho de hoje, ele está bebendo na fonte de dizer quem é João, porque a terceira semana do Advento é a semana que a gente fala sobre João. Inclusive, foi uma terceira semana do Advento que eu inaugurei, eu comecei a minha missão como ministro da palavra na Igreja Católica. Foi interessante, foi um domingo, 12 de dezembro de 90 e alguma coisa, não vou falar o ano, o pessoal não ficar pensando qual seria o ano. E a gente começou a falar sobre João. E a gente vê que João, ele tem um papel interessante. Primeiro, que João, ele não se coloca como o cara, ao contrário da gente às vezes, né? Às vezes a gente se coloca a autoridade no assunto. Às vezes acontece comigo, acontece com você, e às vezes até somos obrigados a fazê-lo. E a gente vê claramente que João, quando ele vem, ele é tratado como um ser assim louco. É mais um maluco que se veste aí de pele de camelo, é mais um doido que acha que vai converter o mundo inteiro. Mas João não está preocupado naquilo que pensam dele. E às vezes nós, em nossas comunidades, estamos preocupados no que podem pensar. E muitas vezes nas reuniões de pastorais, de organismo, a gente percebe pessoas que fazem jogadas políticas para ficarem bem com todo mundo. Eu quero ficar bem com A e com B, com C e com D, e com todo o alfabeto inteiro. E as pessoas fazem concessão. E João não fazia concessão. E por ele não fazer concessão, Jesus vai dizer que João é Elias, porque Elias era aquele que não fazia concessão. Por exemplo, temos uma cena no texto de Reis, no livro de Reis, em que Elias decapita, naquele contexto bíblico, né? Decapita, corta a cabeça de 400 profetas de Baal. O que nós estamos olhando aqui hoje, no contexto atual, não existe mais a ideia de decapitar ninguém, pelo amor de Deus. Mas é preciso manter posição. Seja quem é de esquerda ou quem é de direita. Embora ser de direita no Brasil é quase uma afronta ao evangelho. Porque o evangelho fala de pobreza, fala de ajudar o próximo, fala de amor. E a direita fala em odiar, fala em pisar no povo. Recentemente, uma mulher que se diz socialite, que diz que namora há 3 meses um dos filhos do Bolsonaro, aquele que vivia com o primo, né, o primo índio, né? Ela mandou recado aqui no Rio de Janeiro para não fazer Natal com os pobres no Rio de Janeiro. Porque se ela fazer o Natal com os pobres, cria o costume do pobre vir ficar na cidade e o pobre vai gerar violência. Interessante, Padre Zezinho falava uma frase na década de 90 que é bem atual. Enquanto 30% não dorme, né, por medo dos 70% que não tem o que comer. Os ricos e poderosos que nós conhecemos no nosso país, que vivem de lucro, vivem de pressão, os patrões e os donos de gado e gente, que se acham senhores da vida e da morte. Por isso Jesus fala hoje que João, ele vem e ele diz, João foi destratado. E o Filho do Homem também será destratado. E você que é cristão aí, batizado, fiel a Jesus, você acha que você seria tratado diferente? Aí eu lembro lá do texto de Mateus, no capítulo 5, quando o Senhor fala que o servo não é maior do que o Senhor, para buscar o reino de Deus. Nós temos que lembrar sempre disso. Buscarmos o reino de Deus. E a perseguição e a difamação vai ser algo real para quem ama Jesus. E eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário e nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato. Te encontrei quando o dia ainda nem tinha nome. Era cedo demais pra promessas, tarde demais pra fome. Tua voz vinha mansa, feito vento no sertão. Não gritava, não vendia, só chamava o coração. Você falou de caminhos que eu nunca quis varrer. Disse que às vezes a vida é saber se desfazer. Tem gente que junta aplauso pra não ouvir
inspirador. Mas quem ama de verdade aprende a sair do holofote e deixar nascer uma flor.